Olá, sou Bruna Bedin, advogada, e quero te falar sobre o direito de uma forma descomplicada. Neste vídeo eu quero esclarecer quais são os direitos dos titulares de dados. Esse tema é super importante tanto para a pessoa física que está na condição de titular de dados, quanto para a pessoa jurídica que deve estar atenta ao cumprimento desta nova legislação. Mas antes de começar a explicar, se você achou esse tema relevante, já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber meus próximos vídeos. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento de que, enquanto pessoa física, elas são titulares de direito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque somente assim elas poderão exercer os seus direitos. E quais direitos são esses? Fique até o final do vídeo para conhecer os 8 direitos previstos no artigo 18º da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro deles é o direito da confirmação. O que esse direito significa dizer? O titular de dado tem o direito de confirmar se determinada empresa possui e faz tratamento dos seus dados ou não. Então, quando você recebe uma ligação de determinada empresa que você nunca teve qualquer tipo de relação, você tem o direito de questioná-la se ela está fazendo tratamento dos seus dados ou não. Aqui, a empresa deverá se limitar a responder sim ou não. O segundo direito é o direito ao acesso. A qualquer momento, o titular de dado pode solicitar à empresa quais são os seus dados que estão armazenados no seu banco de dados. Vejam que aqui é um pouco diferente do direito da confirmação, porque na confirmação, o titular desconhece qualquer tipo de relação com a empresa e questiona se ela tem ou não os seus dados. Já no direito ao acesso, o titular de dado já tem uma prévia relação com essa empresa. No entanto, ele não sabe exatamente quais dados dele está sendo tratado. Aqui, com relação ao direito de acesso, é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados faz um equilíbrio entre o direito do titular, que é esse direito do acesso, como também o direito da empresa em guardar os seus segredos comerciais. Entende-se por segredos comerciais todas aquelas informações, caso sejam expostas, possam levar essa empresa à desvantagem no mercado. Então, concluindo, a empresa tem a obrigação de demonstrar como está fazendo o tratamento de dados daquele determinado titular, com exceção às informações pertinentes a seus segredos comerciais. O terceiro direito que o titular de dados tem é o direito da retificação. Isso significa dizer que toda vez que o titular de dados verificar que o banco de dados de alguma empresa possui alguma informação sua incorreta, incompleta ou desatualizada, poderá requerer a retificação dessa informação. E aqui eu faço a observação que deve a empresa ter bastante atenção, que no caso dessa empresa fazer o compartilhamento desses dados com demais empresas, essa retificação deve ser feita não só na empresa, mas sim em todas as outras empresas que tiveram esses dados compartilhados. O quarto direito é o direito do cancelamento. O titular de dado que tiver autorizado o tratamento dos seus dados mediante a base legal de consentimento poderá a qualquer momento pedir a exclusão do tratamento desses dados. Mas vejam que aqui é importante ressaltar que somente pode pedir a exclusão de dados quando a base legal utilizada para tratamento de dados for o consentimento, porque nesse caso entende-se que a partir do momento que for revogada essa autorização, ou seja, o consentimento, a empresa não terá mais a base legal para justificar o tratamento daquele dado e, portanto, esse dado deve ser excluído do seu banco de dados. Mas aqui um grande detalhe: se a empresa constatar que esse dado que foi solicitado para ser excluído dos seus bancos de dados pelo titular,
Se houver outra base legal que sustente o tratamento deste dado, a empresa poderá alterar essa base legal de modo a justificar a permanência de tratamento desse dado. E aí vem o quinto direito, que é o direito da oposição. O direito da oposição é aquele direito do titular que teve o seu dado utilizado através de outra base legal que não seja o seu consentimento. Nesses casos, o titular poderá requerer a exclusão do tratamento desse dado. E a empresa, se constatar que o tratamento de dados utilizado por determinada base legal está em conformidade com a legislação, não será obrigada a excluir esse dado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais clara essa situação do direito de oposição. Se você utiliza qualquer serviço do hospital, certamente terá um prontuário com todas as suas informações e seus dados pessoais. Se você solicitar a exclusão do tratamento desses dados no hospital, o hospital demonstrará a você que ele não poderá excluir os seus dados pessoais que constam no prontuário, porque neste caso ele está cumprindo uma obrigação legal. Nós temos uma legislação que determina que o hospital armazene as informações pelo prazo de 20 anos. Então, por 20 anos, o hospital não pode excluir as suas informações do banco de dados. Então, neste caso, muito embora você tenha a pretensão de exclusão dos seus dados do hospital, este pedido não pode ser atendido porque há uma óbice legal. A legislação não permite que o hospital exclua os seus documentos. No entanto, se o hospital estiver utilizando os seus dados pessoais para uma outra finalidade que não seja o armazenamento, por exemplo, compartilhando seus dados para algum plano de saúde para te vender, para te oferecer alguma coisa, aí neste caso você poderá pedir a exclusão do tratamento específico desse compartilhamento. Então vejam que o titular de dados nem sempre terá o seu pedido atendido, porque em inúmeras situações a própria empresa não poderá atender por conta de uma obrigação advinda da legislação. O sexto direito do titular é o da portabilidade. A lei permite que o titular de dados solicite a transferência ou compartilhamento de seus dados para outra empresa, desde que respeitado o segredo comercial daquela empresa. O sétimo direito previsto na LGPD é o de compartilhamento de dados. Aqui, a legislação estabelece que o titular de dados poderá buscar informações que indiquem com quem os seus dados foram compartilhados. Aqui, a ideia que a LGDP trouxe é de que o titular dos dados deve estar no controle dos seus próprios dados. É o chamado exercício da autodeterminação informativa. O oitavo e último direito é o direito de revisão de decisão automática. A Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu que o titular de dado que tiver uma decisão automática pode solicitar a sua revisão. Vejam um exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Um app do banco, onde o titular solicita uma concessão de crédito e esse pedido é negado, ele poderá solicitar a revisão dessa decisão. No entanto, aqui nós temos muitas críticas a esse artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela estabelece que essa revisão deve ser feita novamente por uma máquina e não por uma pessoa física. E com isso, chega-se à conclusão de que, se não for alterado os critérios de análise, invariavelmente nós vamos ter sempre a mesma decisão. E o direito de revisão, na prática, acaba sendo inócuo. Bom, vou finalizando por aqui. Esses são os direitos previstos no artigo 18º da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Muito obrigada!